Place Games é a maior locadora de games do Grande ABC, com mais de 2.500 títulos. Tudo isso num clube de locação exclusivo no qual você escolhe o período, a quantidade de jogos e troca toda vez que quiser. Ter acesso a games com preços incríveis e jogos de tabuleiros modernos, e tudo isso pertinho de você. Venha nos conhecer na Place Games, o lugar dos games é aqui. Santa Paula, bairro formado por algumas vilas, construído em lotes coloniais com muita tradição e história. Lugar de imigrantes, de gente do bem, gente que veio para construir sua história, e com ela a história de um grande bairro em São Caetano. São muitos lituanos, poloneses, húngaros, alemães, iugoslavos e brasileiros. Com a chegada de importantes comércios e fábricas como o Armazém do João Kaiser, a Fábrica da Pan e no final dos anos 20 a General Motors, mais conhecida como GM, movimentou a economia da cidade e ainda hoje continua sendo a maior referência de Santa Paula. A primeira escola do bairro, Externato Santo Antônio, onde as crianças pegavam um ônibus para chegar até lá, dividindo com operários que iam ao trabalho nas fábricas ali presentes. A Pinacoteca Municipal foi inaugurada em 2002, integrando a estrutura da Fundação Pro Memória de São Caetano do Sul. A Pinacoteca possibilitou a realização de importantes exposições, incentivando novos artistas e trazendo para a cidade nomes consagrados da arte contemporânea, nacional e internacional. Eu acredito que a força desse complexo aqui no bairro é bem importante e é bem grande, porque nós oferecemos exposições, não só exposições de arte, mas exposições históricas. Oferecemos um ateliê de arte, onde todas as sextas-feiras ele é aberto para a comunidade. Quem quiser vir produzir uma gravura, existe uma pessoa orientando esse trabalho, e tanto no período da manhã como no período da tarde, as pessoas podem ficar produzindo nesse espaço. Bem, Lucas, eu nasci em São Caetano há 62 anos atrás, e aí, por um acaso dos acasos, acabei conhecendo realmente o pessoal da Fundação Pro Memória, que me convidou para fazer uma exposição. E eu não tinha um tema sobre o que fazer nessa exposição. Normalmente eu exponho fora do país, e fazia 2 anos e meio que eu não fazia nenhuma exposição individual aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Nessa história toda, começando com algumas pessoas, eu tenho um problema de memória bastante grande, eu praticamente vivo o presente. E aí alguém começou a fazer algumas perguntas de criança, e aquilo me aguçou a minha memória de tentar lembrar o que eu fazia em São Caetano. Nessa história toda, eu fui para os anos 60, 70 e comecei a pesquisar o que eu comia, o que eu via de televisão, quem era meu herói naquela época. Dessa história toda surgiram 24 telas, e por um acaso, a minha casa que eu nasci ainda existe lá, na rua Cabo Perilho 512. Exatamente quando eu faço 24 anos, esse conjunto de telas, que são os anos 80, é uma tela toda preta, com um vidro no meio, todo colorido, eu digo que ali em volta são os meus fantasmas, que tentam de alguma forma na minha vida de 24 anos até hoje, entrar no meu dia a dia, mas eu sou sempre uma pessoa produtiva, E dentro do porte existe uma fazenda de flores,
que significa a imagem que eu via naquela época, porque isso me recorda um momento da minha vida quando surge a televisão e eu tinha uma tia chamada Maria, né? E ela foi a primeira da família a ter uma televisão. E meus pais me levavam de final de semana para ir ver televisão naquela época dela. E ela tinha uns filmes tão grandes. Deixava eu e meu irmão vermos os desenhos 15 minutos e aí fechava o móvel porque dizia que ia gastar televisão. Que eu vou contar somente para vocês é o seguinte: quando a gente está pintando, a gente não imagina como isso vai ser exposto. É que nem fazer uma novela. O artista faz a sua cena e depois ele não sabe o que aconteceu naquele dia especificamente que vai passar na televisão. Então, quando ele vai à televisão, ele vê exatamente como é que encaixou a cena dele na história. Isso se faz em filme também. Existe um roteiro para isso. Então, o artista só consegue enxergar o todo quando termina. E no caso da pintura aconteceu a mesma coisa comigo. Como faziam 2 anos e meio que eu não expunha, eu fui produzindo os quadros, os 24 quadros. Só que eu não imaginava como isso ficaria em termos de exposição. E foi grata a satisfação do que a Fundação fez para mim, né? E que eu agradeço bastante, a hora que eu vi a exposição. É muito bonito ver todos os quadros na sequência. É uma história. Eu acho que ficou bom. Agora vocês têm que ir lá, visitar e depois vocês me dizem o que vocês acham. A Fundação Promemória é quem administra a Pinacoteca. A Pinacoteca é um espaço cultural na cidade extremamente importante, porque é um espaço grande e que normalmente abriga grandes exposições. Então existem pessoas especializadas, museólogos, né, que analisam e colocam essas exposições. Em São Caetano, por exemplo, a gente já teve Cláudio Tosi, Abelino Martins e outros nomes grandes da história brasileira. É importante para a cidade porque, infelizmente, num país onde a cultura não é tão trabalhada, né, quando se tem um grande nome, a gente leva esse grande nome às pessoas da cidade. As pessoas não têm acesso à cultura, não têm, e principalmente em São Caetano, as pessoas não vêm a São Paulo para ver um projeto cultural. É muito difícil. No caso da Pinacoteca, ela já trouxe grandes nomes e ela é muito importante dentro do estado de São Paulo.